Quem tem mais de 60 anos aqui, por favor? Mais de 60 anos não é o estado físico, não, viu? É a idade cronológica. Meu estado físico é 78. Meu Deus. Mas é de verdade. Quem tem mais de... Tá, vou diminuir. Mais de 45 anos aqui, levante a mão, por favor. Mais de 45. Só tem novinho aqui, é? Só quer ser novinho, turminha aqui. Meu Deus do céu. Vocês têm menos de 45, essa cara de velho de vocês? Vocês estão acabados, hein? Menos de 45, essa cara do filme. Gente, é o seguinte. Ó, só eu recebi 3 mensagens de 3 famílias que não virão por causa das viroses. Então, os que vieram tem que gastar a garganta, tá bom? Vamos cantar forte, não vamos esmorecer, não vamos ficar de cabeça baixa, não. Só que eu vou cantar. A Thaís tem 63 anos, nada, aí novinha. A gente vai cantar 2 músicas bem antigas. E se vocês conhecem, ótimo. Se não conhecem, ótimo do mesmo jeito. Nós vamos cantar assim mesmo. A primeira música antiga é Tocou-me, Jesus. Quem conhece essa? Algemado por um peso. Só aí Ronaldo honra a idade dele ali, ó. Os demais, tudo quer dizer, tudo é Nutelinha, né? Tudo crente Nutella, né? Só sabe aquele louvorzão de, como é que é? Fernandinho, essas coisinhas aí. Tá doido. Mas hoje vocês vão cantar hino de verdade. Então, algemado por um peso, ninguém conhece? Aliás, o Ronaldo disse. Quem mais? Janine? Conhece? Outra de 60 anos ali. Quem mais aí? Gente, que tanto de gente fraca é essa aí, ó, que não conhece os hinos? E uma outra canção é Mãos ensanguentadas de Jesus. Quantos conhecem essa? Meu Pai do céu. Fátima, tu tem 100 anos, tu não conhece não. Além de não ter aceitado Jesus, não está mentindo. Gente, estou achando que o negócio está feio hoje para gente aqui, mas nós vamos louvar assim mesmo, vamos, Thaís? Vamos, aí. Mas, gente, trazendo para o nosso natural, para o nosso espiritual também, trazendo para a nossa realidade, como é bom louvar o Senhor. Com a igreja, com todos os irmãos presentes, é muito bom. Mas se tiver 3 ou 4, também é muito bom. O que importa é nós estarmos com a mesma disposição para exaltar e glorificar o nome daquele que é digno, toda honra, toda glória e todo louvor. A gente quer fazer desse momento de hoje, um momento de que nós vamos interceder pelos irmãos que estão bastante comprometidos na sua saúde, muitas pessoas, pela minha esposa e filho, que estão viajando, estão lá com um problema danado, passando pelos lugares mais bonitos do mundo. Mas vamos orar por eles também. O André, todo romanceado, foi buscar a mulher, caiu o cara no chão. Cadê o André? Veio? O homem não tem tamanho, foi andar de moto e se arrebentou no chão com a moto. Mas está bem. Não, e sabe o que é o problema? Não pode falar que é o diabo, não. O cara entra num lugar com óleo e fala que é o diabo. Não é diabo, não. É óleo na pista. Então, nós vamos orar por essas pessoas que estão machucadas, que estão adoentadas, pessoas que estão viajando. E o fato de orar por eles não vai nos tirar a alegria de cantarmos hoje fortemente aqui. Amém? E eu já vi aqui algumas pessoas nos visitando, a Dani está ali com a turminha, já eu falo com vocês, tá bom? Vamos tentar cantar, se vocês não souberem, acredito que vocês vão, ao longo da música, vão conhecer essa música. E essa música, ela vai nos trazer já algo que será ministrado na pregação
daqui a pouco. Algemado por um peso. Vou aumentar o tom porque ficou baixo, hein? Algemado por um peso. Oh, com triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo no amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei meu louvor. Tocou-me, tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei, desde que aceitei a Cristo, recebendo amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. oh, aleluia, Senhor, toca a paz. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. tocou-me Jesus, tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu Meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quero ouvir vocês, sem a gente cantando.
tocou-me. Meu quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Mais uma vez, tocou-me, Jesus tocou. Toca, Senhor, em cada um, Pai, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu vou pular um hino, mãos aguentadas, por conta do tempo, e nós vamos já fazer a canção do hino congregacional, o estandarte desta igreja. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é minha amada esposa, o bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados desta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos nós sermos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória, graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Seita instrumento do pois até o fim do mundo Cristo
graça. Amém. Obrigado, Thaíris. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. É muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E para darmos continuidade ao nosso culto, eu convido os irmãos, já estão de pé, né, a se colocarem de pé para fazermos a leitura. E eu estarei lendo os versículos ímpares e peço que os irmãos me acompanhem lendo os pares. E ao final, no último versículo, todos nós vamos ler juntos, amém? Vamos lá. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e afável. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o Senhor se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Oremos. Querido Senhor, nós somos gratos, Senhor Deus eterno, porque o Senhor é benigno, compassivo, Senhor Deus eterno. Pai amado, tudo aquilo que podemos colecionar em nossa vida de bom, meu Pai amado, são bênçãos vindas dos céus aos teus filhos, Senhor Deus. A esses filhos a qual o Senhor estende as suas mãos continuamente, dia após dia, Pai. Senhor Deus eterno, reunidos nós estamos, meu Pai amado, para juntos como igreja, meu Pai amado, adorar ao teu santo nome, meu Pai, porque tu és digno de todo louvor e adoração, Pai amado. Pai querido, que os nossos corações estejam entregues em tua presença, meu Pai amado, para fazer desta noite, meu Pai amado, uma noite linda de louvor, meu Pai, e adoração a ti, meu Pai. Que cada um de nós entreguemos as nossas vidas diante do teu altar, meu Pai amado, e expressemos do nosso coração o mais perfeito louvor diante de ti. Que o teu Espírito Santo, meu Pai amado, que aqui está, meu Pai, seja presenciado e sentido por cada um, meu Pai amado, que todos nós possamos sair deste local com alegria, meu Pai, para que possamos começar mais uma semana diante da tua presença em intensa adoração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podem se sentar um pouquinho. Eu quero desejar boas-vindas a todos os irmãos e saudar também aqueles que estão nos visitando nessa noite. Eu vou falando os nomes, vocês sinalizem com um tchauzinho, por gentileza. Daniele e Tiago, sejam bem-vindos. Patrícia e Cristiane, sejam bem-vindas. Daniele não é visita mais não, nem Tiago. Kelvis, é isso? Seja bem-vindo. Daniel e Lucas. Lucas também não é visita mais não. É uma alegria muito grande ter vocês conosco. Eu espero que vocês se sintam muito à vontade entre nós. Sejam muito bem-vindos e que as portas da casa do Senhor estão sempre abertas para nós adorarmos ao nome do Senhor juntamente com vocês. E agora teremos o nosso momento de louvor. Eu convido as meninas a se posicionarem aqui à frente. Olá, igreja, a graça e a paz. Boa noite.
Convido vocês a se colocarem de pé novamente para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que nós possamos não só cantar, mas sim adorar o nome do Senhor com todo o nosso coração. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
declarar esta noite que só Ele é santo e que não há ninguém como Ele? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
Chegou o momento das nossas ofertas. A Janine vai projetar um videozinho. E se vocês desejarem, podem trazer a sua oferta, o seu dízimo durante a canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oremos, irmãos. Senhor Deus, como é bom, Senhor, poder estar na Tua casa, te adorando, te exaltando, Senhor. Como é bom, Senhor, poder exaltar Teu nome e falar que Tu és santo, Senhor. Como é bom, Senhor, poder estar aqui sentindo a Tua presença, reunido com irmãos, Senhor, te adorando e te louvando, Senhor. E desde já, Senhor, eu venho aqui te agradecer pela vida, pela saúde de cada irmão que se encontra aqui nesse momento, Pai amado. Que o Senhor se faça presente na vida deles, na casa deles, Senhor. Que o Senhor possa visitar os lares de cada um, Senhor, que está aqui nesse momento. Que o Senhor possa abençoar cada um que se encontra aqui, cada um que deixou suas famílias em casa, que deixou alguém em casa esperando. Que o Senhor possa ir a cada um, Senhor. Que cada um possa sentir a Tua presença, o Teu infinito amor, o Teu ousado amor, Senhor. Que todos saiam daqui radiante, sentindo o Teu amor e a Tua presença, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos sobre cada um aqui. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família, abençoar financeiramente a família de cada um aqui, Senhor. Também queremos te agradecer por essas ofertas, que possamos poder usar essa oferta, Senhor, na Tua casa, que o Senhor possa abençoar cada um que ofertou com coração, que ofertou com amor, o que pôde ofertar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Abençoa aqueles que não conseguem, não tem um trabalho fixo, estão em situação financeira difícil, que o Senhor possa abençoar cada um, assim como o Senhor abençoa, sustenta a Tua casa, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar e sustentar a casa de cada um que se encontra aqui nesse momento, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o pastor, mas antes disso, eu peço que as crianças se dirijam à salinha com a tia Neucilene e a tia Bia, e eu vou logo atrás de vocês.
Felizes com Jesus? Amém. Coisa boa. No sábado, não sei se foi sábado, foi sexta, acho que foi sábado, perdoe a minha memória, a Dani, aquela ali, ó, faz assim, Dani, é a Dani, ela fez assim, é assim, Dani, bem alto, para não te ver, isso, a Dani mandou uma mensagem para mim assim, ainda bem que ela mandou mensagem, ela falou, pastor, tem problema levar visita na igreja? Eu falei, tem problema se não levar, né? Se vier trazer, não tem problema. E aí, quando ela me fala isso, eu fico imaginando o quanto Deus cuida de cada situação especial. Hoje, se não fossem essas visitas, nós estaríamos em menor quantidade ainda. É bem justificável, né? Mês de julho, doenças, pessoas fazendo seus compromissos de férias. É bem justificável. Mas por que eu estou falando isso sobre a mensagem da Dani para mim? Eu sou do cristão, e eu espero que vocês entendam isso, que não existe nada que aconteça na vida de qualquer pessoa que não seja determinado pelo Senhor. E quando eu falo isso, eu não quero justificar que quem faltou porque Deus mandou faltar. Não. Quem faltou tem suas necessidades, suas dificuldades, seus passeios, seus compromissos. Todavia, seja lá como for, a gente não pode deixar de imaginar nunca, queridos, que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. E aí eu quero dizer, especialmente para Dani, que trouxe seus visitantes, e para vocês também, porque já viriam para o culto. Eu não tenho a menor dúvida, e não está aqui a pessoa do Josias, do pastor Josias, eu não tenho a menor dúvida de que algo muito especial Deus tem para cada um neste lugar, nesta noite. E não só através da ministração da palavra, por tudo que está acontecendo aqui. E eu quero terminar esse comentário dizendo o seguinte: o cuidado de Deus sobre nós está além do que nós imaginamos. E é por isso que nesta noite eu quero ministrar uma palavra para vocês. Pode colocar o tema, por favor. Quero ministrar uma palavra com este tema: milagre sem trocas. E isso já justifica um pouco do que nós vamos comentar aqui nesta noite. Que os cuidados de Deus sobre nós, esses cuidados, esses manifestos, esses atos de Deus sobre nós, estão além do que nós imaginamos. E quando eu falo isso para você, que estão além do que nós imaginamos, às vezes nós predeterminamos algumas coisas. Sabe? Hoje eu quero isso de Deus. A gente fala isso tomado pela fé, tomado pela esperança. E é nessa hora que eu gosto de ver a gente se frustrando, porque o cuidado de Deus não é só o que nós queremos, é o que nós necessitamos.
E é dentro das nossas necessidades que Deus age de uma forma muito especial. Às vezes a gente nem pede. E eu posso até afirmar para vocês, quantos não foram os livramentos que já aconteceram na tua, na minha, na nossa vida, e nós nem pedimos a Deus aí esse livramento. Sabe por quê? Porque o cuidado do Senhor é além do que nós imaginamos. E nessa noite, eu gostaria de provocar a vocês a questionar algumas coisas, pelo menos na mente de cada um. Mas antes de vocês se sentirem incomodados ou estimulados a questionar, eu gostaria que a igreja repetisse com voz de gente viva, não de gente morta. Gente morta fala? Não, né? Então de gente ativa, forte, né? E se eu provar que gente morta fala? Já vocês vão ver o mistério de Deus aí. Eu gostaria que vocês lessem esse tema aí, por favor. Olha como é que vocês são difíceis. Eu falei ler, não falei para repetir? Está vendo? A gente pega vocês. Agora eu quero que vocês reproduzam o tema. Pode falar, por favor. Sem o quê? Irmãos, é claro que se o tema fosse só a palavra milagre, já seria o suficiente para nós entendermos o teor da pregação desta noite. Mas eu quis colocar esse tema, eu quis colocar esse complemento, sem trocas, aí no tema de hoje, para chamar a atenção de cada um de nós. E fazê-los, a partir desse tema, fazê-los olhar para o milagre. Mas que olhem para o milagre, além da ótica religiosa. É fundamental vocês entenderem isso agora, para compreender a mensagem. Eu quero com isso, que nós olhemos. Eu falo para vocês porque eu já estou na condição de ter ouvido a mensagem quando Deus me deu essa palavra. E eu quero com isso, de focar a nossa atenção no milagre, eu quero quebrar o paradigma que terrivelmente, ao longo do tempo, foi sendo adotado pelos religiosos, cristãos e protestantes, sobre essa questão do milagre. E eu preciso explicar para vocês rapidinho isso. Ao longo do tempo, esse paradigma que eu estou me referindo, eu vou explicar para vocês, ele foi adotado pelos religiosos, preste bem atenção, cristãos e protestantes. Eu estou falando exatamente de dois grupos, cristãos e protestantes. Irmãos, quando a nossa história de igreja começou, nós éramos apenas um grupo. A igreja era conhecida, quem era da igreja era conhecido como os cristãos. Mas ao desenrolar da história, ao passar da história, essa igreja não conseguiu viver de forma compactuada. Então, quando Roma se sentiu no poder, tanto político como religioso, a partir dali começou a ter uma divisão dentro da igreja. Então agora tem os cristãos ortodoxos e os cristãos romanos. Mas a gente continua recebendo o nome de cristãos. E nessa mesma sequência de mudança de status, pelo menos de temas, mas a gente continua sendo cristão, surge também, após a reforma, o nome de protestantes, que até hoje muitos falam que são protestantes, mas não sabem o que significa isso. Mas agora, nós temos os católicos romanos, nós temos os cristãos romanos, os cristãos ortodoxos, e agora temos os cristãos protestantes. Preste atenção nisso, que vocês vão entender bem. E a história continua se desenvolvendo. Então, a partir da reforma, a partir dos protestantes, agora nós também temos os cristãos anglicanos, os cristãos luteranos, puritanos e congregacionais. Isso é uma história da igreja.
Nós estamos estudando no seminário, se você quiser vir aprender conosco, vai ser muito bom. E essa subdivisão de grupos chamado cristãos. Lembra que eu falei para vocês que ao longo da história, esse paradigma sobre o milagre foi sendo adotado terrivelmente pelos cristãos e protestantes. Só que agora estou dizendo para vocês que cristãos e protestantes já não são só mais dois grupos. São vários grupos que ainda sustentam o nome de protestantes, de cristãos e de evangélicos. E assim vem até os dias de hoje. E no dia de hoje chegamos nos pentecostais e nos neopentecostais. E agora, vocês devem estar me perguntando, o que isso tem a ver, pastor, com a proposta da mensagem? Estou trazendo para vocês um relato da história, para nós entendermos um pouco sobre esse tema. Então chegamos a uma conclusão que a igreja que era uma só, preste atenção nessa frase, a igreja que era uma só, ao longo do tempo, ela foi se subdividindo, foi surgindo braços de identidade teológica, identidade doutrinária, identidade de confissões de fé. E esse grupo que era um só, ele continuou sendo o mesmo grupo, porém agora subdividido. Agora já não existe mais só os romanos, não existe só os ortodoxos, só os anglicanos, luteranos, protestantes ou pentecostais, não. Agora existem vários grupos. E o que é mais incrível, que esses grupos que surgiram da unidade em Cristo Jesus, ao longo da história, parece que perderam a visão do que é unidade em Cristo Jesus. Por conta desses subgrupos de cristãos que surgiram, e que eu propositadamente coloquei aqui, por isso eu coloquei esse título, como milagres sem trocas. E quem for pentecostal de verdade, que você dê glória a Deus à medida do momento que você entender a palavra falando no seu coração. Coloquei milagres sem trocas. Por que isso? Queridos, quando se trata de milagre no contexto da Bíblia, nós podemos afirmar que homem nenhum faz um milagre. Quando nós estamos falando de milagres, que a Bíblia nos ensina sobre milagre, na ação de Deus, sobre a vida, eu posso afirmar para vocês, que homem nenhum faz milagre. Aí poderia se levantar aqui entre nós, mas pastor, a Bíblia não diz que expulsarão demônios, farão isso em meu nome. Quando você fala em nome de Jesus, aquele milagre não parte de você, não parte de mim, não parte da igreja, parte do nome que tem autoridade, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E é engraçado que ao longo do tempo, a gente não vai entendendo essas coisas, e quando a gente vive uma experiência de milagre, em nome de Jesus, nós trazemos essa fama para a nossa denominação, para a nossa postura pastoral, para o nosso cargo pastoral, sendo que a autoridade é exclusivamente de Jesus Cristo, e nunca do homem. E eu insisto em falar aí com vocês, em milagre sem trocas. Homem nenhum, por mais humilde, por mais consagrado, por mais dedicado, homem nenhum faz milagre. Jesus chega para Pilatos, numa conversa com Pilatos, e fala assim, Pilatos questiona ele sobre algumas coisas, e Jesus conversando com ele, Pilatos conversando com Jesus, querendo saber sobre a identidade de Jesus. Jesus fala para Pilatos o seguinte, e é por isso que eu falo, os pentecostais têm que dar glória a Deus nessa hora. Jesus chega para Pilatos e fala assim, nenhuma autoridade teria, se do alto não te fosse concedido. É porque a gente não pode explorar muito esses textos paralelos. Mas Jesus acabou de falar para você, acabou de falar para mim, acabou de falar para aqueles que presenciaram o cenário, para aqueles que estudam a história de Jesus. O que ele acabou de falar?
que o poder de Deus não é dominado exclusivamente por igreja e homem nenhum. Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e aonde quiser. Jesus fala assim para Pilatos: olha, nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse concedido. Se fosse nos dias de hoje, muito provavelmente alguém falaria: não, mas você não é da minha igreja, você não é batizado, você não é da comunhão, você jamais teria autoridade. E Jesus diz ao contrário, que qualquer autoridade é dada por Deus à humanidade. Homem nenhum tem autoridade por si mesmo. Igreja nenhuma faz milagre. Se falarem para você assim: olha, vamos então à igreja porque hoje é noite de milagre. Duvidem, porque a igreja não faz milagre. Mas se Deus falou no teu coração: eu vou em tal lugar, porque eu vou receber um milagre do Senhor, pode dar glória a Deus. Ritual nenhum faz milagre. E não é uma crítica, é uma observação. Pode sambar, pode pular, pode bater pé. A gente que é pentecostal, né, os que são, pode fazer o que quiser. Nada disso faz milagre. Isso só é ritual. Queridos, o milagre não é uma troca. Com você. Não é uma troca no sentido de você receber porque está ligado a uma igreja ou a uma religião. Não. Não é. E quero trazer seguramente na autoridade do Senhor. Se Deus tem um milagre para você nesta noite, você estando ou não em comunhão com o Senhor, você sendo ou não de uma vida cristã ou não, você sendo ou não de uma relação de devoção a uma doutrina ou não, se Deus tem milagre para você nesta noite, a Bíblia diz para mim que operando Deus, quem impedirá? Não é o teu vínculo com a igreja, não é a tua busca excessiva, não. Se Deus tem milagre, ninguém impede o milagre de Deus. O milagre não está vinculado a você ter uma relação com alguma igreja ou uma religião. O milagre nunca foi e não está vinculado a você ter algum valor financeiro para oferecer pelo milagre. Nós temos vivido eras de manipulação bíblica e teológica. E pastores que usam da teologia do domínio para induzir pessoas a entenderem de uma forma muito errada sobre o milagre. E como é gritante aos meus ouvidos, eu falo meus ouvidos porque eu sou humano, mas como é gritante dentro dos textos bíblicos a contradição, quando Jesus fala assim: o que de graça recebeste, de graça dai. E o de graça receber, o de graça dar, não tem nenhuma relação com dinheiro em si. Aquilo que não foi te cobrado submissão, aquilo que não foi te cobrado obediência plena, aquilo que não foi te cobrado uma conversão, aquilo que não foi te cobrado um batismo na igreja, passe isso para os outros, porque eu sou a graça na vida da humanidade. Não é a igreja que é a graça, não é o ritual que é a graça, não é essa disciplina que é a graça. A disciplina é outra igreja, mas a graça é superabundante na vida do homem. Mas infelizmente, há aqueles que fazem assim: olha, quanto maior a sua oferta, maior o seu milagre. O milagre que eu estou falando é milagre sem trocas.
Já falei para vocês que o milagre nunca foi vinculado a doutrinas denominacionais. E eu já fui preconceituoso assim. Eu já fui resistente assim. Por causa de doutrinas que eu aprendi, quando alguém era levantado em profecia e que não fosse da minha denominação, eu falava, não pode, não pode. Se você não cumpre o que a palavra diz, como doutrina, você não pode profetizar. Percebam vocês que ao longo do tempo nós vamos estereotipando o que é milagre. É aquilo que eu quero, da forma que eu quero, e dentro do meu contexto de crença ou religião. Querido, o milagre não é vinculado às necessidades urgentes e emergentes. Lembra que eu falei para vocês aqui no início, que Deus, Ele trata de nós muito mais do que nós imaginamos. Que nós podemos imaginar. E eu quero deixar bem claro nesta noite. E eu não cheguei no texto ainda, mas eu vou chegar e vou ser rápido. O milagre não está vinculado às necessidades urgentes e emergentes. Tipo, ai, eu preciso. Eu estou tão ruim. Olha que coisa mais horrível. Eu estou tão ruim que eu preciso de um milagre de Deus hoje. Quando eu começo a colocar isso, eu começo a condicionar uma ação de Deus para fazer milagre na minha vida. Eu estou tão necessitado, estou tão carente que eu preciso de um milagre. Querido, a Bíblia diz para mim que antes que você peça, antes que eu peça, antes que eu explicite para Deus, Ele já sabe qual é a minha necessidade. Então não é a necessidade que move o coração de Deus, é o amor de Deus que move o coração dele. Eu não posso chantagear Deus com as minhas necessidades. Se fosse assim, que Deus seria muito injusto. Quantas pessoas sofrem no mundo, sofrem na terra e passam por dificuldades, e a gente não faz nada por elas. Mas Deus tem cuidado delas. Milagre não está vinculado a urgências, nem emergência. O milagre é sem trocas. O milagre não está vinculado a tempo que você tem de igreja. Até posso dizer seguramente. Seguramente. Havia um homem em Gadara, que o homem era tomado por espíritos malignos. Ele nunca entrou numa igreja. Ele nunca seguiu a Jesus. Ele nunca obedeceu uma doutrina sequer. Mas no dia que aquele homem teve encontro com Jesus, o milagre da libertação aconteceu. O tempo é a presença de Jesus real na nossa história, querido. E não o tempo na igreja. Quando aquele homem encontrou com Jesus, os demônios correram. Sabe quanto tempo tinha de igreja? Nenhum. Porque não é igreja, é Jesus, o milagre. Nós iremos ver, vou apresentar um texto para vocês. Nós iremos ver nesse texto que milagre não é troca de jeito nenhum. E preste atenção nessas 3 palavras. Milagre é surpreendente. Tem uma palavra, um salmo, que Deus deu autoridade para o autor escrever. Que ele fala assim: vou usar a minha linguagem, enquanto os seus dormem, Deus dará alimento. Quantos de nós acordamos todos os dias falando: Senhor, obrigado pelo milagre da vida. Enquanto eu dormia, não tinha consciência, não sabia como estavam meus órgãos, o Senhor estava cuidando de mim. E o milagre da vida continua manhã após manhã.
E há aqueles que acordam tão tristes: o Senhor não me respondeu, o Senhor não me ouviu. Ou é batido no seu coração, isso é um milagre. Todos os dias, o teu pulmão recebe ar. Isso é um milagre. Há 3 meses, um pouco mais. A coisa mais horrível que tem é ouvir isso. Meu irmão lá internado, e os médicos, ele não consegue respirar por ele mesmo. Queridos, está sem dinheiro, está com dor, esposa com problema, marido com problema, emprego colocou em situação difícil, respira. O milagre da vida ainda está em você. E esse milagre não tem troca. Esse milagre se chama amor de Deus, incondicional, sobre a tua, a minha, a nossa vida. O milagre é surpreendente, o milagre é sobrenatural, e o óbvio, o milagre é divino. A grande verdade, querido, é que a igreja, nós, as pessoas, ao longo do tempo da existência, elas foram ressignificando este termo milagre, essa expressão milagre. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre essa ressignificação do termo milagre. E quem já não fez isso, ou quem não faz isso, né? Por exemplo, hoje é ao contrário, mas eu vou até usar o termo que eu coloquei aqui. É um milagre, olha que eu criei. É um milagre a igreja estar cheia hoje, em pleno dia de jogo do Brasil, na final da Copa. Olha como que a gente começa a dar outro conceito para o milagre. E são esses conceitos que foram montados ao longo do tempo que nós vamos adotando como realidade de milagre. Então a gente fala: é um milagre hoje a igreja está cheia. Querido, isso não é milagre, isso é compromisso, isso é responsabilidade. Mas nós chamamos isso de milagre. Mas vamos dar mais um exemplo. Tem uma semana que falta o serviço sem nenhuma justificativa. E só um milagre mesmo para eu não ser demitido. Olha como é que a pessoa usa a palavra milagre. Passa uma semana faltando serviço e fala só um milagre mesmo. Isso não é milagre. A pessoa passou o bimestre todo sem fazer os deveres de casa, sem pegar uma vez sequer nos livros para estudar, e daí fala: nem com milagre eu passo nessa prova. Percebe que a gente vai ressignificando a palavra milagre? E parece que quando a gente vai falando o que significa o milagre, é a partir da nossa compreensão e do nosso próprio estado. E mais um para vocês ficarem felizes, eu passar esses exemplos. Diz assim, eu coloquei aqui: tem aqueles que têm carro. Quantos tem carro aqui? Levante a mão, por favor, aí. Carro de verdade. Não é financiado, não. O meu é financiado, por isso que eu não levantei a mão. O Ronaldo tem um ali que não sabe se é carro, se não é. Mas, então, brincadeira à parte, quantos tem carro aqui que funciona? Tem um Ford casinha ali que só na graça de Jesus. Tem um Ford que se você não deixar na descida assim, o bicho não funciona depois, não. É o da Fátima. Mas nós temos carro, não temos? Então vamos lá. Tem aqueles que têm carro, porém esses nunca viram os documentos deste carro. Simplesmente porque o carro não tem documento. E tem esses que, além de não ter documento do carro, lá vai o pastor falando de novo sobre essas coisas. O problema é de vocês que não têm. Além de não ter documento do carro, não tem habilitação. Oh, meu Deus do céu. Eu sou o crente mais pentecostal que tem na igreja, mas na hora de passar no Detran e tirar a documentação, eu sou o crente mais sem vergonha possível. Que não tem habilitação. Aí quando entra numa blitz, começa a cantar aquele louvor: faz um milagre em mim, Senhor.
o cabo é irresponsável, o cabo não tem documento, o carro todo irregular, não paga IPVA, não tem carteira, e quando chega na hora da blitz, faz um milagre em mim, Senhor. Ai, Senhor, faz um milagre. Olha o tanto que a gente vai começando a modular o que é milagre. E ainda faz, além de a gente pedir milagre, a gente ainda joga maldição. Quer ver como a gente faz? Senhor, não deixa os policiais me pararem. Cega eles, Senhor. Além de não ter documento, né, manda eu cegar o policial. E eu canto, faz um milagre em mim, Senhor. E o que é mais engraçado, que isso foi no sábado. E quando é no domingo, irmão, tem um testemunho, Deus operou um milagre. E sabe o que a igreja faz? Glória a Deus! Eu não entendo essas questões, irmãos. Como é que eu dou glória a Deus para a palavra milagre? Nesse contexto que eu falei para você, significa alguém irresponsável, alguém que não tem documento, alguém que é desmantelado, alguém que não tem zelo com as ordens, e fala glória a Deus, querido. Será que isso é milagre mesmo? Mas nós estamos mudando a frase ao tempo, e cada vez mais a gente vive um milagre que não é milagre. Milagre sem trocas. E para nós começarmos a concluir o sermão, versículos 11 e 12. Pode mudar o slide, por favor. De Lucas 7. Olha o que diz. Olha o que diz esse texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Eu preciso que vocês entendam rapidamente aqui. Eu coloquei algumas palavras, alguns grifos meus, para a gente trazer a essência desse texto. Eu coloquei grifado ali a palavra Naim. Queridos, Naim é um vilarejo pequeno ao sudeste de Nazaré, uma região completamente pobre, de pessoas simples. Preste atenção nisso. Naim é um vilarejo pequeno, pessoas simples, sem recursos, pessoas que vivem assim do sacrifício. Pessoas eram pobres. Preste atenção nessa frase, viu? Pessoas que eram bem pobres. Mas antes de comentar sobre essas palavras, eu quero ler o 12. Olha o que está escrito ali. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Queridos, a única verdade nesse versículo 12, que nós podemos dizer isto é verdade, a única verdade é sobre o enterro do filho dessa viúva. A única verdade era a morte desse menino. E aqui, nós temos uma mulher que a sua única esperança social. Queridos, uma mulher viúva, no contexto judaico, ela era completamente abandonada pela sociedade. E a única esperança daquela mulher seria o seu filho. Seu marido morreu, e ela teria um filho homem. Então aquele menino poderia, na sua fase adulta, conseguir recursos para abençoar aquela mulher. Olha o que está acontecendo na vida dela. Se a tua vida tem problema, olha o que está acontecendo na vida dessa mulher. Ela recém foi deixada pelo marido, estava sofrendo horrores, socialmente falando, economicamente falando, e agora a única esperança dela, que seria o filho, também morre. Então a única esperança social e econômica dela era o menino. A gente pode perceber que além da morte deste garoto, também está acontecendo a morte da esperança. Aquela mulher chorava e sofria, porque o seu filho estava morto.
Mas ali para ela, estava acabando a esperança também. Para quem diz, nos nossos dias é assim, a esperança é a última que morre. Para esta mulher, então, o fim chegou. E é isso, preste atenção. Se você é pentecostal de verdade, eu quero que você dê glória a Deus na hora de você entender isso. Aquela mulher já via numa perspectiva de vida de sofrimento, porque perdeu o marido. Agora o seu filho morre, então para ela, acabou. Acabou. Mas eu queria que vocês entendessem algo nessa história. Nesse contexto dessa mulher, ainda não... Irmão, se você não der glória a Deus, porque você não é pentecostal de verdade. Ainda nesse período, não existia a igreja cristã. Cadê os pentecostais? Está ali, achei um ali. Mas sabe o que acontece? Por que eu falei isso para vocês? Porque nós não podemos assegurar, nós não podemos definir que milagres só acontecem na vida dos cristãos. Não é isso, querido. O milagre parte de Deus para a humanidade em qualquer lugar do mundo, querido. Não é só dos cristãos. Ainda não existia a igreja cristã. Mas olha o que está acontecendo nesse texto. Uma mulher em sofrimento social, econômico, familiar, abandonada. Deus está olhando para ela, querido. Os milagres não são restritos. Aí se te diz, eu sou evangélico, eu tenho direito. Eu sou cristão, eu tenho direito. Para de besteira, meu irmão e minha irmã. O milagre não está vinculado à igreja que você pertence. Versículo 13. Olha que coisa surpreendente. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ai, Jesus. Irmãos, não é a igreja, não é o pastor, não é a doutrina, não são as regras, não é o nome, não é o grupo. A matéria-prima desse milagre aqui se chama compaixão de Cristo, querido. Aqui não tem vínculos com igreja nenhuma, mas está no coração de Deus. Eu tenho algo especial para você, mulher. Pare de chorar. A matéria-prima do milagre não é o que a igreja fala, não é o dinheiro que propõe, não é a oferta que pede, é a compaixão de Cristo pela humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é para a igreja cristã, não. É para todo aquele que nele crê. Mas o que é interessante, queridos, o que é mais surpreendente, é a ordem dos fatos. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está mostrando. É o texto que mostra. É a ordem dos fatos. Antes de acontecer o milagre, Jesus solta um imperativo: não chores. O milagre não tinha acontecido. E ele já soltou o imperativo: não chores. E vamos pensar um pouco sobre isso. Os únicos direitos que aquela mulher ainda tinha na vida dela, era o de chorar e de enterrar o filho dela. Já não tinha dinheiro, já não tinha marido, já não tinha casa, já não tinha recurso, já não tinha mais suporte. E o único direito que aquela mulher tinha, era de chorar e enterrar o filho dela. Aí chega um homem que ela não sabe nem quem é, fala: para de chorar. Aquela mulher já vem sofrendo derrota, sofrendo decadência, tudo está sendo retirado dela. Agora até o choro tem que tirar de mim. Querido, isso é motivo de eu pensar como Deus é além da religião, como Deus é além das igrejas, como Deus é além do conhecido, que aquela mulher não conhecia. Mas chegou alguém que fala para ela: para de chorar. Aquela mulher está perdendo tantas coisas, aquela mulher está perdendo muito sentido, muito significado. E alguém fala: para de chorar. Será que até isso eu não posso? Eu não sei o que passou na cabeça
mulher, quando ela ouviu Jesus falar isso, mas na minha cabeça, neste homem aqui, nesse bruto, nesse ignorante, na minha cabeça, muito provavelmente eu perguntaria: quem que é tu? Ainda mais do que eu sou. Quem é essa pessoa que no meu momento de dor quer tirar o meu direito de chorar? Mas é engraçado não, é admirável, porque aquela mulher, até eu entendo, aquela mulher não conhecia nada sobre Jesus, por mais que fosse uma judia, tinha a expectativa de vir o Messias, mas ela não sabia quem era quem estava falando com ela. Na minha cabeça eu perguntaria: quem é esse cara que está dizendo que eu não posso nem chorar? Mas é estranho também, quer dizer, é admirável, é impactante pensar que aquela mulher que não conhecia Jesus, ela simplesmente ficou ali espantada. Mas os discípulos que conhecem Jesus, e essa é a minha preocupação com essa igreja morta, com essa igreja que diz que é pentecostal, mas não entende nada de presença de Jesus. Os discípulos que andam com Jesus, que dizem andar com Jesus, que dizem que está aprendendo com Jesus, quando eles estão passando por uma luta dentro de um barco, dentro de um mar, estão todos acolhidos, todo mundo assustado. Quando Jesus vem andando sobre o mar, eles olham para Jesus e falam assim: é um fantasma? O que é isso? A própria igreja não reconhece os atos de Jesus, querido. Mas a igreja está focada agora em reconhecer o ato do pastor, o ato da doutrina, o ato da denominação, o ato do grupo, mas não reconhece os atos de Jesus. Acho que aquela mulher não teve tempo de pensar em nada, não. Ela estava com tanta dor, tanto sofrimento, que ela não conseguiu pensar em nada. Dependendo da dor que estamos passando, queridos, talvez essa seja a tua realidade, a realidade de alguém aqui nessa noite. Dependendo da dor que estamos passando, a gente não consegue ouvir ninguém, a gente não consegue pensar em nada, a gente não consegue ver nada, e a gente não consegue falar nada. Talvez esta seja a situação de muitos desse mundo espiritual, desse mundo físico, desse mundo humano. Pessoas que estão com tanta dor, com tanto sofrimento, que não conseguem enxergar mais nada. Mas vamos ao versículo 14 e 15, por favor. Se alegrem, estou acabando. Chegando-se, olha, eu tenho certeza que vocês já leram esse texto várias vezes, mas eu acho que nunca mais vocês vão ler da mesma forma. Chegando-se, Jesus falou para aquela mulher: não chores, no versículo anterior. E chegando-se, tocou. Eu grifei 3 palavras. Tocou o esquife, que é a maca, né? Aquela a prancha, né? De carregar defunto que tem. Não é o caixão igual a gente tem hoje, não. Tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: olha só, oh, irmãos, é tudo pentecostal falso. É falso mesmo. Que quem é pentecostal de verdade, quando lê um texto desse aqui, ó, já sai voando no mistério. É só estrela para o céu, de Pentecostes. Olha que texto legal. Tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ó, tem pentecostal aí, tem umas brasinhas aí perto aí, né? Tem umas brasinhas aí. Olha que legal. Jovem, levanta-te. Eu fico olhando para o cenário de hoje, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Aos visitantes, vou usar um termo aqui que eu espero que você não se assuste. É tanta burrice espiritual, que a pessoa que vai fazer milagre fala assim: olha aqui, olha cá, olha cá vocês, vem cá, olha essa pessoa, olha aqui, olha o que vai acontecer. Gente,
Jesus foi lá no defunto. Não falou com ninguém que estava perto dele. Falou com um defunto. Jovem, levanta. Quando o milagre vem de Jesus, quando o milagre é de Deus, é a pessoa que tem que saber que o milagre é com ela, e não os demais. Os demais vão saber porque Deus tem autoridade mesmo. Mas, olha que situação. Deixa eu terminar de ler o texto para vocês. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu grifei a palavra tocou, levanta-te e restituiu. Queridos, eu sei que aquele menino, ao levantar, aquele jovem, deve ter causado uma explosão de alegria no coração daquela viúva. Mas se liguem nisso aqui. Só os pentecostais, se liguem nisso aqui. Eu sempre pergunto se em algum velório nosso aqui, nosso não, de quem já foi. De quem já foi, nosso não. O meu, se acontecer, vocês, por favor, de quem já foi, né? Se algum velório de quem já foi, se a pessoa levantar na hora ali, se o pessoal vai dar glória a Deus ou vai óbvio. Tem alguns que é capaz de falar assim, está repreendido em nome de Jesus, mata Jesus. Só os entes queridos, né? Filho, pai, mãe, que mesmo assim vai, rapaz, tu já morreu, rapaz. Acho que teve uma matéria essa semana de um bebê que foi para o funeral e ele estava vivo. Foi dado o óbito e ele estava vivo. Mas eu sei que no coração daquela mãe houve uma explosão. Primeiro aquela mãe deve ter pensado, pô, o cara que mandou eu calar. O cara agora chega perto do esquife, do caixão. Fala com o defunto. E o defunto levanta. Sabe o que acontece? Ela não está nem aí mais para aquela frase, para de chorar. Jesus nunca é uma ordem imperativa sem te abençoar, querido. Agora Jesus é o cara que não que mandou ela parar de chorar, mas é o cara que levantou o filho dela. Eu tenho que começar a entender Jesus a partir do que ele faz, queridos. E aí, aquela mulher deve ter tido uma explosão. Aquele menino, ser dado vivo, né, para a mãe, onde fala, e restituiu, deve ter sido o ápice do milagre. Agora, para nós, pentecostais de plantão, agora, nós podemos, apesar de tudo isso, aquele menino causou explosão, levantou, causou explosão no coração da mãe, devolver para a mãe foi muito maravilhoso, mas porém, eu e você, nós não podemos ignorar o toque de Jesus. O tocar de Jesus. Lembra da canção, não sei se vocês pegaram todas elas, no início, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz, ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus livrou-me da escuridão. E eu penso numa mulher que estava no meio da multidão, querendo algo de Deus. E de repente não é Jesus que toca nela, mas é ela que toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, alguma coisa acontece em Jesus. Ele já sabia. A igreja não reconhece, as pessoas não reconhecem, ninguém entende.
Mas quando o milagre é de Deus, é você e Deus que vai entender essa história. É você no seu particular, no seu interior, no seu individual. E aí, a gente não pode ignorar o toque de Jesus. Sabe por quê? Parece que não tem sentido isso. Tem. Não é o tocar da forma que a gente está imaginando. Queridos, o tocar naquela época, o tocar no caixão, em um corpo. Agora os pentecostais vão sair voando de línguas estranhas. O tocar em um caixão naquela época, tocar em um corpo, em um defunto, isto era um ato de cerimônia desonrosa. Porque todo corpo, todo defunto, era impuro. E quem tocasse no impuro, ficaria impuro também. Está vendo? Não tem pentecostal. E era para sair, era para estar fugindo a língua do céu, tudo que é lado aqui, ó. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Queridos, apesar daquela cultura, apesar daquele cerimônia desonrosa de quem tocar se torna impuro, Jesus tocou em alguma coisa impura, em alguém impuro, porém, esta impureza desta pessoa, deste defunto, não manchou a glória de Jesus. Ele continuou sendo o Senhor dos senhores, aquele que opera milagre. Irmãos, quando eu olho para um cenário de gente besta, hipócrita, mentira crente, que fala que Deus não opera milagre em fulano, ciclano, porque não é da igreja, querido, ele tocou em algo impuro, ele continua santo, querido. Não é o fato de você não estar nas perfeições com Deus, alinhado com Deus, que ele vai tocar em você, não vai te impedir de milagre. Se ele tocar em você, ele continua sendo Deus. Impuro. Nós nunca vamos contaminar a Deus. É muita balela de pastor. Você não pode vir para a igreja assim, não. Você não pode estar no culto assim, não. Você é homossexual, você é drogado, você matou. Queridos, não tem problema nenhum, venha. Porque quando Jesus tocar em você, o milagre acontece, queridos. Seja qual for o milagre, ele acontece. A gente pode dizer que o milagre feito por Jesus está... Marquei 1 minuto, eu termino. O meu 1 minuto dura quase 30 minutos. Mas é sério. A gente pode dizer que o milagre feito por Jesus está acima de qualquer dogma cultural e religioso. Se você entender, se eu entender, que Deus só vai te abençoar se você estiver em determinada igreja, isso é coisa tua, nunca foi de Deus. Que Deus não está na igreja, Deus não é representado pela igreja. Deus, Ele é a igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e não das denominações. Nós estamos falando de um Senhor, de um Deus, que toca naquilo que o homem chama de impuro, né? Lembra da história de Pedro? Nunca comi coisa comum antes, né? Que toca naquilo que o homem chama de impuro. Nós estamos falando de um Deus que toca nisso que é impuro, opera o milagre da vida, o milagre da inclusão, o milagre da cura social e o milagre da cura familiar. Olha quantos milagres estão acontecendo nessa história. A vida volta, a inclusão social daquela família, a alegria familiar começa a ser restaurada. Muitos milagres estão acontecendo nessa história. Estamos falando de um milagre que não é contaminado por crendices humanas. Estamos falando de um milagre sem trocas. Um milagre autêntico. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Se você puder cantar, cante.
Deixa Deus te tocar. Vem tocar em mim, meu Senhor. O meu coração clama por ti. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. Espírito do Senhor, aleluia. Vem tocar em mim, meu Senhor. Oh, aleluia. O meu coração clama por ti. Vem tocar em mim, meu Senhor. Sim, Deus, aleluia. Pois eu preciso de ti e do teu amor. Quero ser vaso novo pra teu louvor. Se tu tocares em mim, Deus, tudo vai mudar. Vem tocar em mim, Deus, vem tocar. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. O meu coração clama por ti. Oh, Espírito do Vem Senhor, aleluia. tocar em mim, meu Senhor. Pois eu preciso de ti e do teu amor. Quero ser vaso novo pra teu louvor. Se tu tocares em mim, Deus, vem me curar. Vem tocar em mim, Deus, vem tocar. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. O meu coração clama por ti. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. Oh, aleluia. Tocar em mim, meu Senhor. O meu coração clama por ti. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. Vem tocar em mim, meu Senhor. O meu coração clama por ti. Vem tocar em mim, meu Senhor. Aleluia. Eu coloquei essa música para encerrar, como hábito que eu tenho, para que essa música seja a sua oração. Que você vença tudo aquilo que injetaram na tua mente. Que você não tenha que pensar em algo com Deus a partir da troca. Deus te amou primeiro. Quando nós ainda éramos completamente perdidos, derrotados. Deus nos trouxe a vida novamente. Deus nos resgatou. E eu não posso deixar de falar, não é esta igreja, esta daqui, Batista, que te resgata, não. Foi o Senhor Jesus Cristo. Não é esse pastor que tem autoridade sobre você, é Jesus Cristo que tem. Mas eu quero falar uma coisa. Talvez, ao longo desse tempo, você tenha sido condicionado a ser escravo de igreja, escravo de pastores, para ter o direito de alguma coisa.
Não é isso que Deus fala. Você está aqui não porque você é escravo. Está aqui porque você é adorador do Senhor. E a minha condição de estar aqui, ela não dependeu de nada que eu fizesse. Dependeu da graça salvadora e remidora de Jesus Cristo. E por isso eu estou aqui para glorificar e exaltar o Senhor. Mas, se você não é vinculado a nenhuma regra religiosa, a uma doutrina, a um conjunto de imperativos de igreja, eu quero te falar seguramente, primeiro para esse lado, depois eu falo para esse lado. Você veio aqui hoje para dizer que Deus tem milagre sem troca para vocês. Vocês vieram aqui hoje porque Deus queria dizer que Ele tem milagre para vocês sem troca. A partir de agora, viva o Deus que dá abundantemente. O Deus que antes que você peça, Ele sabe da tua necessidade. Mas também é um Deus que fica feliz com a tua adoração, com a tua submissão, com o teu louvor, com a tua bondade uns com os outros, sem criticar ninguém, sem amaldiçoar ninguém, sem ferir ninguém. Eu sou feliz porque meu Cristo quer, né? Eu dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Então, nesta noite, se depois você puder me contar, ou contar aqui na igreja, você conta. Nessa noite, você veio aqui hoje para Deus falar ao teu coração o seguinte: eu não vou trocar, eu vou te dar o milagre que você precisa. Tome posse do seu milagre, em nome de Jesus. Amém, amém. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado por este momento de adoração. Nós queremos te apresentar, Pai, a esses irmãos que estão adoentados, que estão, Senhor, em seus lares, cuidando um dos outros. Pai, vai de encontro a eles e opera na vida dos teus filhos. Restaura a saúde, Senhor, reabilite-os, e que possamos estar no próximo domingo aqui juntos, glorificando o teu nome. Senhor, aqueles que estão em viagem, guarde, protejam. Senhor, que nesse momento de lazer, de diversão, estejam também te glorificando. E a estes que aqui vieram, Senhor, com certeza são homens e mulheres que não se importam, Senhor, com homens e mulheres, antes de primeiro se importar em adorar o teu nome. E aqui estão para fazer isso, Senhor, para te glorificar e para te adorar. Pai, em nome de Jesus, não eu, mas, Senhor, que o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha, saia daqui com a certeza de que o Senhor está tocando na vida dele e dela. Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Estendo as mãos de vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Antes de vocês irem embora, deixa eu agradecer aqui de novo. Uai, Deus apagou os nomes aqui, uai. Tá cheio. Aí a desculpa é que Deus apagou, não é minha cegueira não, né? Então vamos lá. Eu vou falar porque está escrito aqui, mas não vou falar mais próximo domingo não, ou nas outras vezes. Daniele. Patrícia. Segunda vez, hein, Patrícia? Se você vier a terceira, já tira o nome daqui também. Cristiane. Cristiane, Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Seja bem-vinda. É a sua primeira vez, né, Cristiane, aqui com a gente? Que bom. Que o Senhor tenha falado do teu coração, tenha te dado uma mensagem de esperança, de conforto e de alegria. Kelvis. Aê, garotão. O nome é difícil, hein? Kelvis. How are you? Where are you from, my friend? Esse nome aqui. Kelvis, você... Não, você é amigo do Tiago. O Tiago é meu amigo, ele joga videogame. Foi o que o Tiago falou. Tiago, Kelvis, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Que você, aonde estiver, seja sempre essa pessoa que admira o toque e a presença do Senhor. Daniel. Aí, Daniel, é o pai da Dani. Engraçado, né? Daniel chama filho de Dani, né? Senhor Daniel, Deus te abençoe, querido. Um prazer te conhecer, prazer te ver aqui. Olha, eu confesso que quando eu vi o senhor entrar na igreja,
eu não o vi como pai da Dani. Você está muito jovem para ser pai dela. Ué, o pai dela vem, chega um menino aqui com um cara de 18 anos aqui na igreja, aqui, ué, como é que é pai dela? Falei, será que é outra pessoa, o pai dela não veio? Que bom, Deus te abençoe, querido. Essa sua juventude, a tua força, espero ter a oportunidade de conhecê-lo melhor, de a gente conversar em algum momento. E que bom que vocês nos alegraram também nessa noite, né? A igreja fica feliz com vocês, com a presença de vocês, e que vocês voltem ao lar de vocês com a seguinte certeza: o Senhor tem cuidado de vocês, amém? E sejam bem-vindos sempre, em nome de Jesus. E o Lucas, achando que eu ia falar o nome dele, não vou falar teu nome não. O Lucas, gente, o Lucas aí, só Jesus na causa, com esse menino, desde que ele não era menino. Eu não vou falar no ventre da mãe dele, porque eu não conheci no ventre da mãe dele, que só Deus conheceu. Mas esse menino, desde que era bem totoquinho lá, vindo ao mundo, Deus me deu a oportunidade de conhecer. E eu tive o prazer de ser pastor também da irmã Ciene durante muito tempo. E hoje a gente tem um vínculo afetivo muito grande por essas questões. E como é bom louvar o Senhor. A todos os irmãos que vieram, até cansaram, sentaram ali, o casal cansado. Todos os que vieram, obrigado pelo esforço, sacrifício de vocês. Tenham uma semana feliz, cheia da graça do Senhor. E tendo terminado, um abraço a todos vocês e volte sempre em nome de Jesus. Abraço uns aos outros, cumprimente os visitantes, dá um beijo em cada um e que Deus abençoe.